Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Tava demorando um tempinho para gravar vídeos, viu? Eu confesso, mas agora vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo nesse conflito entre Israel e a Palestina. Para que vocês possam entender, esse conflito ele não aconteceu ontem, não aconteceu em 2010, não aconteceu em 2005. Esse conflito entre essas duas nações, esses dois povos, que vocês vão ver que não é só uma questão de dois lados, de dois povos, é muito mais complexo do que isso. Isso tem origens mais de 7 séculos antes de Cristo. Que é para vocês verem, viu? O povo que hoje habita o Estado de Israel, etnicamente nós temos também uma população árabe, mas eles são descendentes do povo hebreu. O povo hebreu viveu naquela região que, quando a gente fala de Palestina, tá, pessoal? Palestina não é um país. Palestina é uma região que você pega desde as colinas de Golã, o território todo de Israel, a faixa de Gaza, Cisjordânia e a Jordânia, tá certo? Essa região toda e um pouco mais é a região da Palestina. A ideia de país palestino ela já é um pouco mais recente. Aí o povo hebreu vivia naquela região onde hoje é o Estado de Israel, e quando foi mais ou menos em 721 antes de Cristo, a população de hebreus que vivia lá, ela foi expulsa por um império chamado de Império Assírio, onde hoje é o país Síria e o Iraque. Tinha um império, que era o Império da Assíria, e o exército assírio expulsou o povo hebreu da região que hoje é o Estado de Israel, tá? Aquela região da Palestina. Nesse momento, nós tivemos a primeira diáspora judaica, essa diáspora, essa dispersão dos judeus pelo mundo. Com o tempo, né, eles foram voltando ao local e aquela região da Palestina, depois ela passou a ficar sob o domínio do Império Romano, tá certo? O Império Romano que começou em 27 a.C. e se estendeu, pessoal, até 476 depois de Cristo. Lembrando uma coisa, que essa expansão do Império Romano, ela foi muito maior na época da República Romana. A história de Roma foi mais ou menos assim. Primeiro tivemos a monarquia, depois a república e por último o império. Tá? A maior fase de expansão de Roma não foi na época do império, foi na época da república romana. Aí depois tivemos o Império Romano. Em 27 a.C., a população dos hebreus já tinha voltado àquele local, mas eles não eram mais donos daquele local. E aquele local agora era de soberania do Império Romano, mas os hebreus voltaram a habitar aquela região. E observa, de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Essa era a época em que quem é que vivia lá na Palestina? Jesus Cristo, exatamente. Quando você assiste qualquer filme que tenha Jesus Cristo, aquele filme está sendo retratado na época do Império Romano, até porque ele foi julgado, né, por tribunais romanos, foi morto, crucificado, como vocês já sabem. Aí depois que Jesus Cristo foi morto, foi crucificado, os discípulos dele foram dando continuidade aos ensinamentos, lembrando que Jesus Cristo ele não era cristão, Jesus Cristo era judeu, tá certo? Então ele seguia as leis mosaicas, as leis de Moisés e tudo mais. O cristianismo foi uma ideia muito depois, tá? O cristianismo ele surgiu do judaísmo. Mais ou menos em 70 depois de Cristo, com a expansão de ideias cristãs, ideias que vinham de Cristo, tá? O catolicismo ainda não existia, mas a ideia cristã, ela estava com tudo, né? Com Pedro, com Paulo e tal. Eu sei que os romanos começaram a ver os hebreus como um problema para aquele local. E disseram assim: a gente tem que tirar os hebreus daqui, não vai mais dar certo. E quando foi em 70 depois de Cristo, o Império Romano expulsou os judeus daquela região. E eles tiveram a sua segunda diáspora. Então eles foram
para a Europa Ocidental, para a região de Portugal, para a região da Espanha, foram para a Europa Oriental, foram para o norte da África, e eles foram muito perseguidos, pessoal. Muito perseguidos mesmo lá na região da Europa e no norte da África. Tanto que lá na Idade Média, quando a Igreja Católica ela começou a montar os tribunais da Santa Inquisição, muitos judeus eles foram julgados, eles foram mortos, eles tiveram que se converter ao cristianismo, eram os famosos cristãos novos. Então, por exemplo, né, os cristãos novos que vieram para o Brasil na época das grandes navegações, que vieram para as colônias espanholas aqui na América Latina, até mesmo os protestantes que foram colonizar os Estados Unidos, muitos eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles estavam tentando não serem mortos, eles estavam tentando manter a sua existência. Então, por conta disso, eles se convertiam ao cristianismo, mas você vê que a moral judaico-cristã estava muito forte, estava muito enraizada neles. A lembrança de que já tiveram duas diásporas e praticamente umas mortes em massa, né, tanto nos seus guetos que eles viviam na Europa, quanto nos tribunais da Santa Inquisição, isso marcava muito a vida dos povos hebreus, a vida dos povos judeus. Aí, por conta disso, mais ou menos no século XIX, começou um pensamento nacionalista judeu, que fundou o sionismo. Tá? Essa palavra sionismo, esse Sion vem de Sião, que é a Terra Santa, que é Jerusalém, que hoje fica no território do atual Estado de Israel. Quem idealizou essa teoria do sionismo foi um jornalista e escritor austro-húngaro chamado Theodor Herzl. Esse Theodor Herzl, ele tinha essa ideia de que os judeus deveriam ir em massa para Sião, para a Terra Santa, para Jerusalém, porque, segundo ele, os judeus só iriam parar de serem perseguidos se eles tivessem uma terra, se eles tivessem uma pátria para chamar deles. Porque na França eles eram perseguidos, na Inglaterra eles eram perseguidos, em Portugal, em todos esses países europeus, no norte da África, eles eram perseguidos. Então eles precisavam ter um país para eles, para ter as leis deles. E foi assim que foi acontecendo. A partir mais ou menos de 1897, que teve um encontro sionista, inúmeros judeus decidiram migrar para a região da Palestina. Entenda, região. Não existia ainda a questão do país Palestina. Hoje a gente tem uma ideia que a Palestina ela se divide na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Mas a Palestina ela engloba também a região da Palestina. Engloba a Jordânia, o Estado de Israel, as colinas de Golã, uma parte também do Sinai, que fica no sul de Israel, norte do Egito. Então, hoje o Sinai é dominado pelo Egito. E aquela região é a região da Palestina. Antigamente chamava Síria-Palestina, por isso que tinha os filisteus, que eram gregos que vieram habitar aquele local, entendeu? Então a ideia é muito mais ampla. Então não confundir a região da Palestina com o país Palestina, que ele é reconhecido por alguns países e outros não. Aí eu sei que esses judeus eles migraram em massa para aquela região, só que o Império Romano, isso eu estou falando do século XIX, o Império Romano não existia mais. Qual era o império que agora dominava a região da Palestina? O Império Turco-Otomano. Tá? O Império Turco-Otomano ele nem era hebreu, nem era árabe, ele era turco. Tá? Não confundam as etnias. Tem a etnia turco, a etnia dos hebreus, a etnia dos árabes, a etnia dos persas, tá? Muitas pessoas falam, o Irã é um país árabe. Não, o Irã é um país persa, tá certo? Ele pode ser um país muçulmano, porque muçulmano é uma religião que vem do Islã, mas a etnia deles é persa. A etnia de Israel é dos hebreus. A etnia dos povos da faixa de Gaza, da Cisjordânia, da Jordânia, são povos árabes.
Tem também os fenícios, que habitam hoje o que é o Líbano. Então, e hoje o Império Otomano, ele se fragmentou, se a gente vai falar um pouquinho mais, né? Que deu origem ao que hoje é a Turquia. Que tem um presidente lá, o Erdogan. E esse Império Otomano, viu, pessoal? Ele correspondia ao território que hoje é a Turquia e ao território do Levante. O território do Levante pega todo o Estado de Israel, os territórios palestinos, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia, pega parte do Egito, pega a Jordânia inteira, o Líbano, a Síria e ainda parte da Arábia Saudita. Para ver como era enorme esse império, o Império Otomano. Governava com mãos de ferro, tá? A região do Levante, a região da Palestina e tal. E século XIX, tá certo? O Império Otomano, ele era aliado de quem lá na Europa? Da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália. O que esses três países lembram vocês? Entendeu? O que esses três países lhe lembram? 1914, Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, que era formada por Itália, Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que também tinha o apoio do Império Turco-Otomano, guerrearam com a Tríplice Entente. Quem fazia parte da Tríplice Entente? França, Inglaterra e o Império Russo. Tá certo? Então, isso de 1914 a 1918. Qual foi esse episódio? Primeira Guerra Mundial. Nessa Primeira Guerra Mundial, quem foi que venceu? Foi a Tríplice Aliança ou foi a Tríplice Entente? Foi a Tríplice Entente, com apoio dos Estados Unidos. E quando a Tríplice Entente venceu, esses países da Tríplice Aliança, eles foram devastados. A economia deles foi a ruína. E eles, lógico, né, toda vez que termina uma guerra, devem ser assinados alguns tratados para dizer, agora você vai ter que pagar tanto, ou então vamos fazer um acordo de paz e pronto, terminou, ninguém mais conversa. Quem foi que intermediou isso? O presidente dos Estados Unidos, né, o Woodrow Wilson. Ele propôs os 14 pontos de Wilson. Dentre esses pontos, né, ele falava que os países eles deveriam diminuir o seu militarismo, né, porque os ânimos estavam à flor da pele lá na Europa, crises de nacionalismo muito fortes. Devia ter mais democracia, né, mais transparência internacional, porque muitas vezes os países nem sabiam o que estava acontecendo em seus territórios internos, e quando vê que não, eles já estavam planejando uma guerra, então se tudo fosse mais transparente ficava melhor. Falava também que essa guerra não deveria ter vencedores e que, ao final de tudo, deveria ser criado um órgão internacional que promovesse a paz, chamado de Liga das Nações. Que não deu muito certo, mas ela foi criada, viu, pessoal? Os países da Tríplice Aliança aceitaram esses 14 pontos de Wilson? Não. Porque eles queriam que tivesse vencedor e perdedor. Os países da Tríplice Aliança, que no caso a Rússia já tinha saído, tá, pessoal? Porque a guerra acabou em 1918, e em 1917 a Rússia tinha passado por uma revolução socialista. Então, o Lenin já tinha tirado a Rússia da guerra. Mas a França e a Inglaterra estavam com sangue nos olhos e queriam justiça para si e para o seu povo. E eles empurraram goela abaixo da Alemanha o Tratado de Versalhes. E nesse Tratado de Versalhes, eles falavam que a Alemanha era a única e exclusiva culpada pela guerra, que a Alemanha deveria... que a Alemanha deveria diminuir seu exército. Ainda por cima, colocaram indenizações muito fortes para a Alemanha pagar. Foi, assim, um tratado que ele foi muito, muito, muito forte em cima da população alemã, que além de já ter morrido em grande parte lá na guerra, tiveram, então, que lidar com esse revanchismo, tá? Muitos hoje falam de revanchismo, mas a questão na época, a França e a Inglaterra falavam que era justiça. Então é muito difícil a gente falar coisas que já aconteceram com os olhos de hoje, tá? Com anacronismo. Isso não é bacana. Eu sei que o Tratado de Versalhes, ele impôs essas condições para a Alemanha. A Alemanha tinha escolha? Não, não tinha escolha, teve que aceitar. Foi até um dos motivos que causou o revanchismo para a Segunda Guerra Mundial.
Foi só a Alemanha que teve que assinar tratados? Não. O Império Otomano, que tomava de conta lá da região do Oriente Médio praticamente toda, teve que assinar o Tratado de São Germain, tá? E o Império Austro-Húngaro também. E esses impérios se fragmentaram. A Sérvia também, virando países hoje como a Croácia, a Iugoslávia, a Jordânia, alguns países do leste europeu e os países do Oriente Médio. Mas foi só assinar esses tratados e pronto, esse pessoal estava tudo bem? Não foi tanto assim. O Império Otomano, o pessoal, ele durou até 1923, porque em 1923 se fragmentou em todos esses países e o que era o centro virou hoje a Turquia e os demais países, né, Israel, faixa de Gaza, Jordânia, Cisjordânia, parte do Iraque e tal, e ainda outras regiões daquele Oriente Médio, tiveram que decidir quais seriam suas fronteiras. Aí foi em 1923 a Liga das Nações, que foi formada pelo Tratado de Versalhes também, ela dividiu aquela região do Oriente Médio em tratados. Foram 3 tratados, tá certo? Eu vou ver se eu coloco o mapa para vocês aqui, para vocês verem. Nós tínhamos o Mandato Britânico para a Palestina, que envolvia regiões como Israel, a faixa de Gaza, a Jordânia, a Cisjordânia e partes do Iraque. Tínhamos o Mandato Britânico para a Mesopotâmia, que pegava basicamente a região do Iraque, e tínhamos o Mandato Francês. Esse Mandato Francês pegava a região da Síria e do Líbano. Entenda como mandatos, duas formas. Pode entender um mandato como se fosse o tempo em que tal país passa por lá, mas nesse momento eu entenderia esse mandato como uma região. 3 mandatos, 3 regiões. Mandato britânico para a Palestina, o mandato britânico para a Mesopotâmia e o mandato francês. Tá certo? E esses países que foram França e Inglaterra, ficaram responsáveis por delimitar essas fronteiras, conseguiram fazer um bom trabalho? Não, não conseguiram. Eles mal conseguiam dialogar com a população do local, porque os judeus e os árabes, eles ficavam se guerreando numa proporção muito difícil das tropas britânicas darem de conta. Eu creio também que a região dos fenícios, né, do Líbano e dos árabes da Síria também não foi tão fácil assim. Mas a rixa maior era de ter um Estado judeu, de ter um Estado hebreu em meio a um povo árabe. Então, para a Inglaterra ficou muito mais difícil dar de conta do mandato britânico para a Palestina, até mesmo do que o mandato britânico para a Mesopotâmia ou o mandato francês. Só mais ou menos em 1937, lembra que esses mandatos começaram em 1923, com a queda do Império Turco-Otomano. Só mais ou menos em 1937 foi que o mandato britânico conseguiu colocar na mesa representantes dos judeus e representantes dos palestinos. Os representantes dos palestinos, dos árabes, eles basicamente não aceitavam que um Estado judeu existisse. Já os judeus aceitavam que tivessem estados árabes que vivessem ao redor, mas eles queriam uma terra para eles, mas eles não entravam em consenso em qual região, entendeu? Então estava muito difícil para ambos os lados. E os britânicos diziam: a gente tem que criar um país para os judeus e 1, 2, 3, 4, 5 países, não sei, para os árabes. Isso em 1937. Tava muito difícil, ele conseguiu sentar lá com eles e decidir, para conversar. Para decidir já é outros 500, já não era tão fácil assim. Só que 2 anos depois, o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1939. A Inglaterra e a França, que tinham seus mandatos lá no Oriente Médio, entraram em guerra, agora novamente com quem? Com a Alemanha, tá certo? Então, o Hitler ascendeu ao poder, mais ou menos em 33, e ele já estava com essa teoria de limpeza racial, e o foco maior do Hitler era em quem? Eram nos judeus, tá? Ele começou a... Começaram com leis muito simples, que o judeu não podia fazer um concurso público. Na época era simples, hoje nem tanto. Imagina se, por acaso,
o presidente do Brasil dissesse que tal etnia não podia fazer concurso público. Entendeu? Era um absurdo, mas na época lá eles, como os judeus, eles eram muito odiados há muito tempo, então eles achavam, a população alemã, ariana, achava até simples está acontecendo, né? Esse antissemitismo descarado na Europa. Que o antissemitismo ainda existe e forte, viu, pessoal? Muito. Na América Latina, na Europa, no Oriente Médio nem se fala, né? Mas aqui na América Latina e na Europa é meio disfarçado. É como se fosse apenas, não sou antissemita mais, e nesse mais tem várias coisas. Aí como a gente vai dar continuidade, tá? Os judeus, eles começaram a ser secretamente colocados em determinados locais, que futuramente a gente vai saber que eram os campos de concentração, na Polônia, na Hungria e em demais territórios que foram governados pelos nazistas, que foram dominados pelo governo nazista de Adolf Hitler, pelo Führer. Aí, quando terminou essa guerra, foi em 1945. Nós tivemos mais de 6 milhões de judeus mortos. Mais de 6 milhões de judeus. A população de Israel hoje é cerca de 9 milhões de habitantes. Muito mais que a metade da população de Israel foi exterminada pelo governo de Hitler. Entendam, tá certo? E quando esses judeus eles estavam sendo exterminados, muitos conseguiam fugir e migravam para a região da Palestina. Os vencedores da guerra, como vocês sabem, né, foi a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, e nesse momento a Inglaterra falou, mais do que nunca, nós precisamos criar um Estado para os judeus. Aí em 1945 foi criado, em substituição à Liga das Nações, o que a gente conhece hoje por ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A ONU tem no seu Conselho de Segurança 5 países que foram os vencedores da guerra, que é Estados Unidos, Rússia, na época era a União Soviética, a China, a França e o Reino Unido. Que o Reino Unido que tem 4 nações, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, tá? Aí a Inglaterra, como fazia parte lá do Conselho de Segurança da ONU, ela exigia, né, que fosse criado um comitê para que se discutissem quais seriam as fronteiras para criar um Estado judeu. Tá? A Inglaterra estava interessada nisso. E nesse ponto, viu, pessoal, nessa época, os judeus que tinham sobrevivido da Segunda Guerra Mundial estavam migrando com tudo lá para a região onde hoje é o Estado de Israel, ao ponto de que a Inglaterra teve que barrar a entrada de judeus, que estava vindo gente demais. E eles começaram a colocar esses judeus na ilha de Chipre. Disseram assim, opa, por favor, vamos ter calma, vocês estão vindo aqui com tudo, nós estamos decidindo ainda, não tem nada certo. E foram tantas discussões, tantas reuniões que foram lá colocadas para que aquele mandato britânico que ele tivesse um fim, tá certo? Que fosse delimitado, que fossem delimitadas as fronteiras para a criação do Estado de Israel, a criação de um Estado judeu e demais territórios, que quando foi mais ou menos 2 anos depois, isso em 1947, não fluíam as reuniões desses comitês e a Inglaterra chegou até a dizer assim, olha, eu vou abandonar esse mandato britânico, vou voltar para o meu país que está cheio de problemas e vou deixar vocês se resolvendo aqui. Vocês, judeus e árabes, eu não tenho mais condições, já conversei, já propus aqui na ONU, mas nada sai. Aí ele disse assim, não, mas tá bem, eu vou lá decidir, a gente vai sair, nós britânicos vamos sair daqui no máximo em maio de 48. Aí a ONU apressou as reuniões. E em 1947, tá certo? Um ano antes da saída dos britânicos da região da Palestina, foi aprovada a resolução número 181. E o que essa resolução dizia? Que a região da Palestina deveria ser dividida em 3 posições. Tínhamos que ter um país para os judeus,
um país para os árabes, país palestino, e também deveríamos ter Jerusalém. Tá? Jerusalém, nesse caso, seria uma capital internacional. Era uma zona internacional que ia ser administrada pela ONU. Tá? Nem seria por Israel, nem seria pelos palestinos, pelos árabes. A agência judaica concordou, disse, tá bom, a gente aceita a resolução 181. Mas a Liga Árabe não aceitou de forma alguma essa resolução. Uns diziam assim, não, esses territórios para os palestinos estão muito poucos, e outros iam na cara lavada. Não, nós não vamos aceitar um Estado judeu no meio da gente. Tá? Nós não vamos aceitar que exista um Estado judeu. Só que a questão é que foi aprovado. E como foi aprovado, o que aconteceu? Os árabes que viviam naquela região começou uma guerra civil. E os judeus foram com tudo também. Aí começou uma guerra civil em novembro de 1947, pouco tempo depois da votação dessa resolução. Então você tinha tropas paramilitares judias, tropas paramilitares palestinas, árabes, e você tinha as forças armadas do Reino Unido tentando apartar essa briga dos dois. Oficialmente, conforme a resolução da ONU, né, a Inglaterra deveria sair de lá em 15 de maio de 1948. Então, os políticos israelenses, né, o proto-estado, que ainda não era um estado de Israel, eles decidiram, nós temos que declarar o mais rápido possível a independência. Aí, em 14 de maio de 1948, um dia antes de acabar o mandato britânico para a Palestina, o Davi Ben-Gurion, né, que era uma figura política muito importante dos judeus, que defendia que houvesse um Estado israelense, declarou a independência do Estado de Israel. Isso em 14 de maio de 1948. Qual foi o local que eles escolheram? O Museu de Tel Aviv, às 16 horas, às 4 horas da tarde. E isso foi transmitido via rádio. Os árabes concordaram com isso? Não concordaram. Eles se juntaram e disseram assim, agora, mais do que nunca, nós temos que dar um fim nesses judeus. Se juntou Egito, Jordânia, Síria, Líbano, que é da Fenícia, Iraque, Arábia Saudita, as tropas palestinas que viviam no local e o Iêmen. Todos esses países decidiram atacar Israel basicamente no dia em que eles nasceram, tá certo? Aí até o secretário-geral da Liga Árabe, que é o Hassan Pasha, ele falou que os árabes deveriam exterminar Israel à nascença. Não era para deixar existir um Estado de Israel por lá. Aí quando foi no dia 15, começou a guerra. Os árabes atacaram Israel de todos os lados. No norte nós tínhamos o Líbano e a Síria atacando com tudo. A leste nós tínhamos a Jordânia. Eu não sei aqui na câmera como é que fica, né? Mas a leste fica na minha região aqui, mas no de vocês pode ser que mude. Não sei, eu vou colocar o mapa aqui para vocês verem. Aí eu sei que a leste de Israel, a Jordânia foi com tudo. E ao sul de Israel, o Egito e a Arábia Saudita, com as demais coalizões do Iêmen, começaram a atacar Israel. E os israelenses se entrincheiraram e foram para a guerra. Parecia uma coisa assim, né, pessoal? A gente vê um único Estado brigando com o mundo árabe todo, praticamente. Eu sei que esses israelenses eles tiveram que contra-atacar. E os israelenses não tinham um exército profissional. Hoje eles têm a IDF, né, que é o Israel Defense Forces, que é o IDF. Mas na época não. A experiência militar que Israel tinha era com um grupo paramilitar chamado Haganah. E esse Haganah, ele virou, ele que deu origem depois ao que hoje é a IDF. Então, em pouquíssimos dias, em 11 dias, basicamente, o Haganah teve que formar uma força de defesa de Israel. E eles conseguiram, tá certo? Esse Haganah ele foi fundado em 1920, um pouco antes do mandato britânico, porque tinha muitas guerras com os palestinos do local,
e os israelenses, para se defender e também para atacar, eles tinham que ter uma força paramilitar para chamar de sua. Então eles constituíram o Haganah. O Haganah ele conseguiu organizar, né, lá na guerra árabe-israelense, uma força militar mais ou menos de 20 mil homens, tá certo? Entre homens e mulheres. E sim, poucas semanas que eles conseguiram fazer isso. Porque antigamente, antes dessa guerra, eram cerca de 4 mil soldados e mais ou menos uns 10 mil que eles tinham treinado. Eram os reservistas, tá? Por que eu tô falando entre aspas? Porque ainda não era um exército, tá? Era um grupo paramilitar e depois virou exército, depois virou o IDF. Os árabes, eles começaram com um pouco mais de 26 mil soldados e foi aumentando o contingente de pessoas, chegando a 65 a 70 mil soldados contra esse grupo que o Haganah, do lado de Israel, tinha formou o IDF depois. E a maioria desses soldados árabes, eles iam da Jordânia, tá, a leste de Israel, cerca de 12 mil homens. Do Egito, era o mais agressivo, tá, pessoal? O Egito, lá no sul, veio com 10 mil homens. A Síria, lá no norte, com 5 mil, e os demais eram espalhados entre o Líbano, entre o Iraque, entre a Arábia Saudita e o Iêmen. Israel foi invadido por todos os lados, provavelmente vieram até por mar, aqui na região oeste de Israel. Como vocês sabem, o Egito era o mais agressivo, porque ele tinha blindados e tinham armas que Israel não tinha. Mas, por incrível que pareça, Israel conseguiu contra-atacar. Conseguiu contra-atacar e teve menos baixas do que os soldados árabes. Tanto foi que os árabes e Israel fizeram uma trégua, isso mais ou menos em 11 de junho, e essa trégua se estendeu, pessoal, por 28 dias. Durante esses 28 dias, todos se armaram, inclusive Israel, tá? O Egito, a Síria, a Jordânia, a Arábia Saudita, o Iêmen, o Líbano, o Iraque, as forças palestinas, as demais forças expedicionárias árabes que estavam apoiando os árabes na guerra contra Israel. Israel conseguiu comprar armas da Tchecoslováquia. A ONU, nesses 28 dias, tentou intervir para trazer a paz àquele local. Conseguiu? Não, não conseguiu. Então a trégua ela foi de 11 de junho até 8 de julho. Quando foi em 8 de julho, acabou a trégua. Aí os egípcios vieram com tudo por via aérea atacando Tel Aviv. Israel foi por terra atacar o Egito, passando pelo Sinai com tudo. Os egípcios tiveram cerca de 300 baixas, tá? Entre mortos e feridos. E Israel teve quanto? 20 baixas. Entre mortos e feridos. 20 baixas e o Egito teve 300 baixas. Com 10 dias de combate, viu, pessoal? Israel estava tão ostensivo contra todas as frentes árabes que teve que ser feita uma nova trégua. E essa trégua ela começou em 18 de julho e se estendeu até 15 de outubro, tá certo? Aí começou agora a terceira fase da guerra árabe-israelense. E começou com Israel atacando, tá? Quando a trégua acabou, assim, vamos com tudo. Aí quando foi no dia 15 de outubro, Israel lançou inúmeras ofensivas lá no norte, tá certo? Contra o Líbano e contra a Síria. No leste, contra quem? Contra a Jordânia. No sul, contra o Egito e contra o noroeste da Arábia Saudita, resultando na morte de 400 árabes, capturando 550 árabes, e Israel teve 19, 20, 21 baixas nesse combate. Aí os israelenses conseguiram tirar os egípcios lá do deserto do Negev e eles conseguiram estabilizar sua fronteira lá no sul. Eles também tiraram os libaneses e os sírios da sua fronteira lá do norte, com Nazaré, com Tiberias, com Haifa, com Safed, né? E eles estabilizaram suas fronteiras no norte. E eles também expulsaram a Jordânia de boa parte da sua fronteira lá no leste. Sendo que a Jordânia ficou, pessoal, com a Cisjordânia. O que é muito engraçado é que a Jordânia ficou com a Cisjordânia, na época, e não deu títulos de cidadania para os palestinos que viviam lá.
Não é engraçado? E a faixa de Gaza, que fica lá no sul de Israel, ficou sob domínio do Egito. E o Egito também não concedeu cidadania para os palestinos. Ficaram como se fossem povos apátridas vivendo em terras árabes. Eram árabes sendo desprezados por árabes. Isso é bom da gente falar, né? Porque os jordanianos e os egípcios, eles teoricamente estavam lutando pelos palestinos, mas não quiseram acolher os palestinos quando eles dominaram os territórios deles. Então, na verdade, eles criam um território para chamar de seu e não para chamar de Palestina. E quando foi mais ou menos em 10 de março, os inimigos já estavam todos expulsos do território de Israel. Então, simbolicamente, às 4 da tarde, Israel hasteou sua bandeira e declarou vitória na guerra contra toda essa coalizão árabe. Olha que incrível, né, pessoal? Morreram, lógico, toda a guerra é muito triste, mas morreram cerca de 6 mil israelenses no final da guerra e mais de 22 mil árabes, tá? Além de centenas de árabes que ficaram refugiados, e Israel chegou a ocupar 60% do que era o território dos árabes, porque Israel concordou com a resolução 181 lá da ONU, mas ao mesmo tempo ele dizia que se não fosse atacado, ele ia aceitar aqueles territórios. Mas como ele foi atacado, ele conquistou mais territórios para si. E isso, por alguns, é encarado como uma violação dos direitos humanos. A ONU fala bastante sobre isso. Israel fala, não, foi uma guerra, nós vencemos e conseguimos esse território. Vocês acham que os árabes eles iam ficar por isso mesmo? Ah, perdemos a guerra e acabou? Não, eles não ficaram felizes com isso. Não suportam essa guerra, né? O presidente do Egito na época, que era o Gamal Abdel Nasser, que ele era presidente do Egito e ele era presidente do que viria a ser a República Árabe Unida, porque ele era um líder nacionalista árabe. Ele não era muito religioso, mas ele dizia que deveria haver um grande país e ele queria ser o presidente, tá, pessoal? O Nasser. E esse país deveria se chamar República Árabe Unida. E ele era apoiado, pessoal, pelo então presidente da Síria, que é o Hafez al-Assad. Esse sobrenome al-Assad, ele talvez soe familiar para vocês, porque o atual presidente da Síria é o Bashar al-Assad. E o Bashar al-Assad, ele é o quê? Ele é filho do Hafez al-Assad. Então você vê que a Síria viveu uma ditadura familiar, certo? Há muito tempo. O Bashar al-Assad está desde o ano 2000, quando teve a morte do pai dele, e ele está até hoje. E nós temos ele como presidente ditador da Síria, e acho que vai ser por um bom tempo. É uma região muito instável. Aí quando você tira um ditador, aí vem outro ditador, então não é uma questão de dois lados. Tira um e bota um bonzinho. Não, tira um assim e o outro você jura que vai ser bonzinho mesmo? Olha o Iraque como é que tá hoje. Então não é tão simples. Aí o presidente também, aliás, não era presidente, né? Era o rei lá da Jordânia, que é o rei Hussein. Ele também apoiava o Nasser nessa ideia de que tivesse uma república árabe islâmica, se bem que ele não era muito forte no Islã. O da Jordânia sim, mas o do Egito ele gera mais uma identidade étnica muito maior do que uma identidade religiosa. Quando foi em 1964, essa data 64 relembra o golpe militar aqui no Brasil, mas lá na época eles fizeram uma segunda conferência do Cairo. Eu tinha tido uma primeira conferência do Cairo, e nessa segunda conferência do Cairo, os países árabes eles deixaram bem claro que um dos seus objetivos era a destruição do Estado de Israel. Aí quando foi em 1966, o Egito e a Síria assinaram um pacto de defesa mútuo. Israel já estava levantando os olhos. Opa, tá complicado aqui, ó. Egito e Síria assinando um pacto de defesa mútua, então se um entrar em guerra o outro também está entrando. Aí quando foi no ano seguinte, a Jordânia também entrou, em 67.
Então, se você atacasse a Jordânia, você estaria atacando o Egito e a Síria ao mesmo tempo. Eu sei que em maio de 67, esse Nasser, ele, inspirado por um relatório falso que vinha da União Soviética, que dizia que o Israel estava concentrando tropas militares lá na Síria, ele fechou, pessoal, o Estreito de Tirã. Esse Estreito de Tirã, ele dá a Israel acesso ao mar. E ele conecta Israel ao mesmo tempo, tanto com o Egito quanto com a Arábia Saudita. E se aquele local tivesse fechado, Israel tinha uma rota marítima, que é também uma rota marítima econômica muito importante, que ia ser, que ia estar oclusa, que ia estar fechada por esses países árabes. Eu sei que Israel não concordou e os ânimos foram à flor da pele. Aí foi que onde desencadeou a famosa Guerra dos 6 Dias. Por que Guerra dos 6 Dias? Porque foram 6 dias de guerra entre Israel e quem? E Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e o Sudão. Todos eles contra Israel. Aí você pode pensar, então Israel agora foi exterminado, Israel perdeu. Não, pessoal, Israel ganhou. Ganhou, venceu a guerra, ainda conquistou as colinas de Golã, que era da Síria, agora é de Israel, até hoje é de Israel. Tomou as fazendas do Sheba, lá do Líbano. Tomou a Cisjordânia, lembra que a Jordânia tinha ficado com a Cisjordânia lá na Guerra de 48? Pois é, agora Israel ficou com a Cisjordânia, com Jerusalém Oriental, e também tomou a faixa de Gaza do Egito e a península do Sinai do Egito. Tudo isso com a Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967. Isso fez com que os árabes tivessem mais ódio de Israel, mas estavam ao mesmo tempo com medo de atacar. Porque toda vez que atacavam, perdiam. Aí eu sei que eles disseram assim, nós temos que pegar Israel numa época em que eles estejam bem despreparados, bem desprotegidos. Eu sei que os árabes falaram assim, pronto, então vamos pegar eles no feriado lá do Yom Kippur, porque todos os soldados israelenses eles vão estar no dia de reflexão e tudo mais. Aí a gente ataca eles. E foi assim que eles fizeram em 1973. Quem? Egito, Síria, Iraque e um país da América Latina, Cuba, que mandou tropas para lá, e também a União Soviética, que mandou tropas para ajudar os árabes contra Israel. No começo, eles foram tão atacados que Israel disse assim, pronto, não sabemos o que vamos fazer. Aí eu sei que o IDF conseguiu se organizar, atacar em todas as frentes e venceram a guerra de novo. Tá? Então Israel também ganhou a guerra do Yom Kippur. Tanto foi assim que o Egito, que geralmente liderava, era o cabeça desses ataques, ele dizia, não temos mais como vencer Israel e eu ainda perdi o Sinai. Será que eu tenho como conquistar o Sinai de novo? Israel sempre falava que devolveria o Sinai se por acaso o Egito reconhecesse a legitimidade da existência do Estado de Israel. E foi assim que em 26 de março de 1979, tá certo? Foi traçado o Tratado de Paz Israelo-Egípcio. Quem foi que fez o elo para esse tratado? Foi o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Isso aconteceu lá na Casa Branca, na qual nós tivemos o presidente do Egito, o primeiro-ministro de Israel. Eles fizeram esse tratado de paz, na qual Israel devolvia o Sinai para o Egito e o Egito fazia as pazes com Israel. O Egito acabou virando inimigo dos países árabes porque eles ficaram com ódio do Egito. Seu traidor, como é que você faz um tratado de paz com um Estado judeu no meio da gente? Mas o Egito viu que não estava ganhando a guerra. Então o que ele fez? Assinou o tratado de paz, conquistou o Sinai hoje novamente. Hoje é um país que é aliado, entre muitas aspas, mas é um país que não é inimigo de Israel.
e ainda reconhece o Estado de Israel. Só que, pessoal, quando foi em 1987, nós já tínhamos os grupos que hoje são o Fatah. Fatah é tipo o partido político que hoje é a autoridade palestina lá na Cisjordânia, e o Hamas, que é considerado por Israel, pela União Europeia, pela Austrália, por inúmeros países ocidentais como um grupo terrorista. Então, o Fatah e o Hamas, que hoje domina a faixa de Gaza, atacaram Israel. Isso foi a primeira intifada, que foi de 1987 até 1993. Isso teve fim em 93 com os acordos de paz de Oslo, que fundou a Autoridade Nacional Palestina, que é reconhecida por Israel, e fez com que a OLP ela reconhecesse o Estado de Israel, tá? Então, a galera do Fatah, que deu origem à Autoridade Nacional Palestina, eles reconheceram a existência de Israel, Israel reconheceu a Autoridade Nacional Palestina, mas o Hamas não. O Hamas ficou com ódio do Fatah por ter aceitado esse acordo. E o Hamas continuou dizendo que deveria destruir o Estado de Israel. Nesses acordos de paz, pessoal, que aconteceram em 93, vocês sabem que o presidente na época era o Bill Clinton, e ele conseguiu unir o Yasser Arafat, que era o presidente da Autoridade Nacional Palestina, ele já é falecido, e o Isaac Rabin, o que parecia que ia ser a paz do Oriente Médio, porque Israel e a Palestina tinham feito as pazes. Só que, infelizmente, um extremista judeu matou o Isaac Rabin, porque não aceitava a paz com a Palestina. Aí, pessoal, o clima ficou tenso de todas as partes com a morte do Isaac Rabin. Até que, em 2000, teve a segunda intifada. Dessa vez, de novo, Fatah e o Hamas entraram em guerra com Israel. Essa guerra continuou até 2005. Em 2005, unilateralmente, ou seja, não foi feito um acordo com o Hamas ou com o Fatah dizendo, nós vamos sair da faixa de Gaza. Não, Israel, o país Israel, saiu da faixa de Gaza. Saiu da faixa de Gaza e foi para os seus territórios. Disse assim, não, essa faixa de Gaza agora é de vocês, da Autoridade Nacional Palestina. Uma curiosidade também, pessoal, que quando Israel devolveu o Sinai para o Egito, o Israel também tinha devolvido a faixa de Gaza, e o Egito não quis. O Egito disse que podia ficar com a faixa de Gaza, então estava sob o domínio de Israel. E Israel devolveu a faixa de Gaza para a Autoridade Nacional Palestina. O que foi que aconteceu? Tiveram eleições legislativas na faixa de Gaza, e o Hamas venceu essas eleições legislativas, tá? O partido que é por Israel, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, é considerado como um grupo terrorista. Ele venceu essas eleições legislativas e ia formar um governo de coalizão, porque também tinham sido eleitos legisladores do Fatah. Só que o Hamas não concordava com as ideias do Fatah, porque diziam que o Fatah reconhecia Israel como um Estado legítimo. E o que foi que o Hamas fez? Aplicou um golpe de Estado e matou, expulsou, prendeu, torturou os eleitos do Fatah e seus apoiadores. E a Autoridade Nacional Palestina, que ficava lá na Cisjordânia, ficou de braços cruzados. Se mandasse autoridades para lá para resolver o conflito, o Hamas mandava matar também. Porque eles não querem conversa com quem quer apoiar Israel ou quem quer, no mínimo, reconhecer a existência de Israel. Então fica muito difícil, tá? Desse jeito, o Hamas ele passou a receber financiamento do Irã. O Irã também que financia o grupo terrorista, o Hezbollah, que é um partido político do Líbano, tá certo? Então lá o Hezbollah do Líbano, o Hamas na faixa de Gaza passaram a receber investimentos do Irã, que odeia Israel e é contra também a existência do Estado de Israel. E o que o Hamas começou a fazer? A formar engenheiros lá naquela região, porque hoje a Palestina
da faixa de Gaza. Tem cerca de 1,8 a 1,9 milhão de pessoas naquele estreito de terra. E naquele local tem engenheiros que fabricam armamento pesado, bombas, foguetes, e escondem aonde? Embaixo de hospitais, embaixo de escolas, para quando eles forem atacar Israel, Israel não atacá-los, para não pegar alvos civis. Então eles colocam os próprios civis em risco, tá certo? Lá em Gaza. Quando foi em 2008, nós tivemos a Operação Chumbo Fundido, porque o Hamas atacou Israel com foguetes e Israel localizou alvos específicos de onde estavam comandando do Hamas e atacou. E nessas guerras que vocês já sabem, né? Infelizmente morrem civis de ambos os lados, majoritariamente da Palestina, da faixa de Gaza, porque o próprio Hamas se esconde atrás de alvos civis, atrás de alvos de veículos de imprensa. É muito complicada essa situação, porque o Hamas ele não respeita tratados internacionais, Israel revida e acaba matando civis também. Então vocês têm gente que acusa Israel também de estar violando os direitos humanos por atacar o território palestino, ao mesmo tempo Israel, se ele não atacar, porque Israel tem o Iron Dome, tá? Que é o domo de ferro, que ele intercepta os foguetes que chegam da faixa de Gaza, mas ao mesmo tempo não são todos. Então, se continuar deixando com que esse grupo continue atirando em Israel, vários civis israelenses vão acabar morrendo. Então é algo muito complicado, entendeu? Quando foi em 2012, teve outra operação, que foi a Operação Pilar Defensivo, que o Hamas voltou a atacar Israel, Israel contra-atacou, morreram civis de ambos os lados. Em 2014, teve a Operação Margem Protetora, também entre Israel e o Hamas. Nessa época, até o Brasil foi acabar se envolvendo, né, porque teve um diplomata brasileiro que disse que era contra os ataques desproporcionais de Israel. Israel falou que desproporcional era perder de 7-1, na época a gente tinha perdido para a Alemanha na Copa do Mundo, foi a época do governo Dilma, foi uma crise diplomática muito forte, aí Israel queria mandar um embaixador para aqui para o Brasil, aí o governo Dilma não aceitou o embaixador, sei que foi um momento que o Brasil e Israel viveram uma crise diplomática não muito bacana, tá? Quando foi em 2020, ano passado, o presidente Donald Trump ele conseguiu fazer com que Israel assinasse acordos de paz muito importantes. Então, Israel assinou um acordo de paz com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein e também com o Sudão. E 2020, né, a gente sabe que aconteceu a crise do coronavírus e o governo de Israel soube lidar muito bem com essa situação. A vacinação lá foi com tudo, entendeu? Vacinação em mata, a população. Hoje nem máscara estão usando mais, porque a população majoritariamente já recebeu 2 doses. E agora em 2021, o que aconteceu? A bateria é sempre acabando, eu tenho que apagar algumas coisas e voltar a gravar para vocês. Mas agora em 2021, como é que desencadearam esses conflitos? Do lado palestino, o que, que eles afirmam? Né? Tem uma disputa judicial que acabou causando a expulsão de algumas famílias palestinas lá de Sheikh Jarrah. Com isso, né, teve uma revolta do povo palestino contra o povo judeu. Também nós tivemos alguns vídeos no TikTok que começaram a viralizar. Eram alguns adolescentes, 15, 16 anos, tal, que estavam começando a dar tapas, bofetear judeus ultra-ortodoxos, que já são uma população mais introvertida, não gostam muito de falar, tal, e estavam apanhando na rua desses árabes palestinos. Isso viralizou nas mídias israelenses e o outro lado, né, os judeus mais aguerridos, judeus que eram mais radicais, começaram a ir para as ruas contra os árabes, quebrando carros árabes, atacando casas de árabes. E a partir daí também os deputados de ambos os lados, deputados israelenses, tá? Deputados israelenses judeus e deputados israelenses árabes, porque o parlamento israelense é muito democrático. Você tem tanto a população árabe quanto a população judia que é lá representada. Então, os dois deputados mais radicais judeus começaram a ir para as ruas para apoiar o
as agressões contra os árabes. E os deputados árabes, eles também estavam apoiando a violência do lado contra os judeus. E quando não, eles diziam, nós somos contra a violência, tal, mas sem especificar algum ponto. Majoritariamente do lado deles, óbvio, né? Com isso, o Hamas ameaçou atacar Jerusalém. E atacou. E talvez ele não tenha calculado, ele pensou que Israel não ia revidar, e Israel revidou. Aí começou essa guerra, porque vai ter agora novas eleições na Palestina. Só que o presidente, né, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, cancelou as eleições por enquanto, por conta desses conflitos. Mas provavelmente, talvez, pode ser que o Hamas fosse ganhar as eleições. E como as eleições elas foram tiradas, né, por enquanto, o Hamas ele quer demonstrar um protagonismo para a população palestina para dizer, estou defendendo vocês. E eles votarem no Hamas. Então, eu sei que tiveram vários contra-ataques também. Eu sei que o Hamas atacou Israel. Israel conseguiu defender boa parte desses mísseis com o domo de ferro. Israel atacou pontos específicos onde estavam militantes do Hamas, conseguiu matar comandantes do Hamas. E ao final desse conflito, quem teve que intermediar foi o Egito. Olha que engraçado, o Egito que tanto declarou guerras contra Israel, agora estava intervindo pacificamente para ambos os lados. Porque o Egito faz fronteira com a faixa de Gaza e também com o sul de Israel. Então ele está intermediando o conflito, mandou autoridades para a faixa de Gaza e mandou autoridades também para Jerusalém, para ver se não vai ter um ataque de algum dos lados. Então o Hamas acha que saiu vitorioso e Israel também acha que saiu vitorioso. Ao final nós tivemos, infelizmente, 243 mortos no lado de Gaza e 12 mortos no lado de Israel. E assim, espero que esse conflito ele acabe o quanto antes e que o povo judeu e o povo palestino eles tenham cada um o seu território e eles possam viver em harmonia. Porque se você vê, né, se Gaza e a Cisjordânia prosperarem, Israel também vai prosperar, porque é uma relação econômica muito forte. O que Israel compra e vende da Cisjordânia é muito mais do que ele vende ou compra do Brasil, por exemplo. Então, se Israel cresce economicamente, a Cisjordânia cresce economicamente, a faixa de Gaza cresce economicamente, é bom para o povo judeu e o povo palestino. Então, espero que o povo palestino eles tenham ainda a sua terra na Cisjordânia e na faixa de Gaza. A faixa de Gaza hoje já é deles, praticamente. Mas a Cisjordânia tem um controle de Israel, que esses acordos de paz eles possam ser consolidados o quanto antes, assim como foi com o Egito, assim como foi com a Jordânia, assim, porque pouco tempo depois que teve o acordo de paz com o Egito, teve o acordo de paz com a Jordânia em 94. Por isso também não teve mais guerra entre Israel e Jordânia, Israel e Egito. Hoje o conflito mais é com a Síria, né? O Bashar al-Assad ele não reconhece Israel como um Estado legítimo, e o Hamas, o parte da Autoridade Nacional Palestina, apesar de nas escolas a educação ainda ser muito antissemita, eles reconhecem a existência do Estado de Israel. E torçamos para que o quanto antes haja um acordo de paz entre as autoridades árabes e judias e aquela região ela volte a ter paz, né? Se é que um dia ela teve paz, que um dia ela tem. Então, pessoal, agradeço a todos vocês que assistiram até agora. Foi uma aula muito longa, mas eu espero ter ajudado vocês um pouco a entender esse contexto histórico, que não é uma coisa de hoje ou de ontem, é uma coisa de séculos atrás, mas que com estudo, com muita dedicação, com muita paciência, a gente consegue entender o que está acontecendo e, se possível, né, intervir positivamente para que tenha paz naquela região. Então, um forte abraço, pessoal, e até mais.